Paz do Senhor a todos, pessoal. Eu vim aqui fazer um vídeo aqui explicativo acerca aqui do capítulo 1 e do versículo 1 do Evangelho segundo escreveu São João. Um versículo bastante conhecido, que diz aqui o seguinte na versão ARA. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Temos aqui também a mesma construção aqui na BNT grega. En arche, en ho logos, kai ho logos, en pros, tou, theon kai, theos en ho logos. Tem aqui a parte da Vulgata, e tem aqui a forma hebraica de Franz Delitzsch, que foi o que traduziu o Novo Testamento do grego para o hebraico. Quero mostrar aqui também aqui no Códice Sinaítico a mesma construção que foi aqui apresentada, só que com algumas palavras abreviadas, como é o caso aqui de Deus, que está aqui na sua forma abreviada, mas tem aqui a conjunção cai, e antes aqui da palavra Deus não tem artigo definido. Por que eu estou dizendo isso? Porque um grupo denominado Testemunho de Jeová pegaram essa construção e transformaram na construção que eles acharam que era correta. Qual? Eles pegaram essa construção e colocaram o quê? Como não tem um artigo aí definido, eles colocaram o quê? Um artigo indefinido, eles colocaram a palavra um, e ainda eles colocaram Deus com Deus menor. Porque eles atestam que quando não tem um artigo definido, você pode colocar um artigo indefinido, e no caso de Deus eles colocaram com um D minúsculo. Eu vou aqui mostrar mais outro códice aqui, só para a gente mostrar aqui a construção aqui está sendo a mesma. Aqui é o Vaticano, se vocês observar aqui tem a mesma construção. Tem aqui o Logos, o En, o Pros, o Kai e a forminha abreviada aqui se referindo aqui a Deus. Aí também eu vou ter aqui o Alexandrino. Pode ser Alexandrino, tá abrindo aí. Bom, depois, caso vocês queiram ir conferir, vocês dão pausa no vídeo e tira aí alguma dúvida aí. Só que, enquanto isso aqui, eu vou agora entrar onde eu estou querendo falar, onde eles erraram. Onde as testemunhas de Jeová inventaram um tal de artigo indefinido e um Deus com Deus minúsculo. Vou mostrar agora aqui. Aqui, subir aqui. Pronto. Aqui a gente já leu que é a versão ARA. A BNT que é aqui no grego. E aqui está a tradução deles. Tradução do Novo Mundo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Até aqui está tudo bem. E a palavra era um Deus. Isso aqui, eles colocaram esse artigo indefinido, porque antes da palavra Deus, lá e no original, não tem lá o artigo definido que eles queriam que tivesse. E o que foi que eles fizeram? Acharam por bem e colocar esse um indefinido, e que não é aqui o um numeral, é um artigo indefinido 1. E Deus com Deus minúsculo. Aí eu escrevi aqui alguma coisa relacionada ao estruturão que eu estou fazendo, né, para a gente falar com mais coerência. Aí eu coloquei aqui o seguinte. O principal argumento para a leitura indefinida da tradução Novo Mundo é o fato que no grego original não tem artigo antecedendo o substantivo Deus. Como o grego não tem artigo indefinido, como no grego aqui não tem artigo indefinido, os TJs afirmam que tal ausência representa que o substantivo deve ser entendido indefinidamente. Aí eu coloquei, mas será isso verdade? Vamos observar alguns exemplos no Novo Testamento. Aí eu coloquei aqui. Em primeiro lugar, temos que ser coerentes e lembrar que o grego tem alguns indícios de preposição funcionando como artigo indefinido. Preste atenção. No grego tem alguns indícios de preposição funcionando com artigo indefinido. Ou seja,
Eventualmente, o grego usa a preposição eis como artigo indefinido. No Novo Testamento, esse uso é raro, mas está presente em casos como Lucas 22:50, depois vocês conferem aí, e Mateus 8:19. Ou seja, é uma preposição que está se valendo de artigo definido aqui. Em segundo lugar, a ausência do artigo não exige que um substantivo seja entendido indefinidamente. Esse fato é observado com facilidade no Novo Testamento. Por exemplo, nomes próprios não exigem artigo. Aí vocês vão conferindo aí. Atos 19:13, Mateus 2:7, 1 Coríntios 9:6 e Colossenses 4:10. Aí eu coloquei aqui também. Argumentos da testemunha de Jeová. Deus sem artigo não é Deus Pai Jeová. Isso é o que eles dizem. Aí eu coloquei, será que não? Se eles não fossem tendenciosos, eles deveriam também colocar no versículo 6 do capítulo 1. No versículo 6 do capítulo 1 de João, a expressão um Deus. Pois o mesmo não mostra o artigo definido, e sim uma preposição que vem antes da palavra Deus. E não é a preposição eis que teria um valor. E eles colocam lá Deus com Deus maiúsculo. E por que não faz o que fizeram no primeiro, no versículo 1? Eles não estão sendo tendenciosos para ter a divindade de Jesus fora? Então, vamos seguir em frente. Vamos para aqui. Foi que eu coloquei mais aqui. Sim, aqui é só... sim, aqui é onde... Eu mostrei que é onde eles... O versículo 6 aqui, né? Tem aqui o Paratheon. Não tem um artigo aqui. Você pode ver aqui. Pode conferir aí na sua Bíblia aí, perguntar ao seu professor que isso aqui não é um artigo definido. Porém, eles colocam Deus com Deus maiúsculo. Deveria também seguir o que eles fizeram lá no versículo 1. Colocar também da mesma forma Deus minúsculo. Mas vamos aqui em frente. E aqui é a tradução, né? Surgiu um homem... Surgiu, aqui é na tradução deles. Surgiu um homem enviado como representante de Deus. Seu nome era João. Olha aqui, eles colocam assim, representante de Deus. Eles eram para colocar representante de um Deus qualquer. Mas não coloca, né? Essa declaração também parece satisfatória, pois existem ao menos 29 ocasiões em que o substantivo Deus é usado sem artigo no Novo Testamento. No mesmo caso que João 1:1, nominativo, e nem por isso temos 29 declarações indefinidas. Aí tem aqui as passagens, né? Vocês podem conferir também. Isso sem contar as diversas outras vezes que o substantivo Deus é usado em outros casos sem artigo e continua sendo definido. Veja só. Isso sem contar as diversas outras vezes que o substantivo Deus é usado em outros casos sem artigo, não tem artigo em canto nenhum, e continua sendo o mesmo Deus aqui, né? A construção. Eu coloquei. Um outro exemplo interessante é Romanos 8:7, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Nem em verdade o pode ser, né? Aí está aqui para vocês conferir a construção aqui do grego. Construção aqui do grego. Se vocês também tiver, pode conferir aí, que também não tem o artigo aqui nas duas vezes que vai aparecer. Eu vou ler aqui. Nesses versos, apenas o segundo uso do substantivo Deus tem artigo. Nesses versos, apenas o segundo, que é esse que eu marquei aí. Apenas o segundo, apenas o segundo uso, nesses versos, apenas o segundo uso do substantivo Deus tem artigo. O outro não. O outro não. Se assumirmos que Deus sem artigo não se refere a Deus, a quem estaria Paulo se referindo nesse texto? Estão entendendo? Há a palavra Deus com artigo,
e a outra sem artigo. Porém, tanto na tradução deles como na nossa, Deus com Deus maiúsculo. Vocês viram como eles são tendenciosos? Que lá no versículo 1 eles colocam Deus minúsculo e com um artigo indefinido, porque não tem o artigo atrás da palavra Deus. E já nesse caso aqui, tanto tem as duas formas de Deus, e embora uma nem tenha artigo, mas eles aceitam. Vamos vendo aí, né? É muita coisa. Aí eu coloquei mais aqui. Outro argumento deles. A ordem das palavras sugere que Deus deve ser entendido indefinidamente. Os TJs afirmam isso baseando-se na construção de João 1:1, pois para eles as palavras Theos en Hologos deveriam ter vindo assim, Hologos en Theos. Eles não aceitam que vem primeiro Deus e depois era a palavra. Eles, na visão deles, eles também usam esse argumento fraco e para dizer que por causa disso eles também colocam o artigo indefinido, mas isso também não tem nada a ver. Eu vou explicar por quê. Então, vamos ler aqui. Eu coloquei. Essa é uma declaração importante e que precisa ser observada com atenção. Normalmente, o grego não exige que as palavras sejam colocadas em uma ordem específica, como ocorre no português. Por exemplo, uma sentença ordinária em português pode ser assim descrita: sujeito, verbo, predicado. Jesus ama Paulo. Nessa sentença, Jesus é o sujeito, amar, que é o verbo lá que está ama, é o verbo, e Paulo, o predicado. No grego, essa sentença poderia ser escrita de 16 modos diferentes, mas vou colocar apenas 5 e que não altera em nada o significado. Não altera em nada. Pode conferir aí. As 5 construções que estão aí, todas diferentes, está aqui. As 5 construções não vai alterar em nadinha. Aí tem aqui. Nesses exemplos, a ordem das palavras e o uso dos artigos não fazem diferença no modo como a frase é entendida. Isso acontece por 3 motivos. Primeiro, porque no grego koiné, a ordem das palavras normalmente não é importante. Segundo, porque o grego usa declinações para especificar uma função de um substantivo em uma frase. Terceiro, porque o artigo não é fundamental para o discurso em grego. Então, isso, se é que eles sabem, porque em qualquer gramática a gente vê isso aqui. Isso aqui que eu estou falando não foi de mim, não. Sou sincero. Agora, eu tenho gramáticas aqui em grego, tenho um material que eu estudo e a gente vai aprendendo aí a cada dia, quando tem uma dúvida e pergunta aí aos irmãos. Mas isso aqui é o básico do grego, irmão. Pode conferir, se você não quiser acreditar em mim, pegue uma gramática, reveja o vídeo, vá bem devagarinho que você chega lá. Concluindo, João, quando escreveu o verso 1, ele afirmou que Jesus é Deus. Ele afirmou que Jesus é Deus. Vejam essa última explicação para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou ter aqui só para a gente, para de uma forma mais clara, digamos, para entender. Eu coloquei aqui. Quando João escreve que o verbo estava com Deus, entenda, eu disse antes que João disse que Jesus é Deus. Baseado aqui no texto, na construção grega. Quando João escreve que o verbo estava com Deus, o verbo estava, ele está falando da distinção entre Jesus e Deus. O verbo, ou Logos, ou Cristo, estava com o Eterno. Porém, quando ele disse que o verbo era Deus, ele falara da unidade. Ou seja, só há um Deus, porém 3 em essência. E essa é a grande dificuldade dos unicistas e dos unitaristas. Ele diz que os trinitarianos adoram 3 deuses. Não é 3 deuses. Não são
três deuses. É um Deus só, três em essência. Quem está falando aqui não é a gente que criou, é a própria Bíblia, é o grego. Vai discutir com a gramática. Aí vamos agora para o finalzinho. Aí eu até coloquei aqui em azul e grande, que é para ficar bem destacado aqui para vocês entenderem mais. Eu coloquei aqui. Vejam a expressão em azul. Essa expressão é o verbo da oração do verbo eimi, o verbo ser e verbo estar. Morfologicamente, esse verbo está imperfeito do indicativo na terceira pessoa do singular. Ou seja, eu, tu, ele. Ou seja, trata-se de uma ação ocorrida no passado, era, estava. Aqui esse verbo no passado faz referência. Aqui esse verbo no passado está fazendo referência a quê? Contextualmente, entendemos que faz referência ao verbo era, da primeira sentença do verso. No princípio era o verbo, ou seja, antes do princípio, o verbo já existia. Jesus ele não foi criado. Depois até eu vou fazer outro vídeo, que tem um versículo que diz que Jesus é o princípio de toda a criação. O pessoal pega esse versículo e pensa que princípio é primeiro. São dois vocábulos totalmente diferentes. Depois eu vou fazer até um vídeo aí, explicando aí para você ver qual é a diferença. Quem usa muito isso são os unitaristas. Que ele diz que, não, Jesus é uma criação de Deus. Ele é o princípio de toda a criação. Depois eu vou fazer um vídeo para a gente entender mais. Bom, pessoal, foi aqui um vídeo rápido. Eu senti de fazer aqui esse vídeo hoje, só para a gente ter mais assim, um conhecimento que a gente vai aprendendo um como o outro. Tem outros irmãos aí que a gente se conhece no Facebook, que também tem feito ótimos trabalhos. Quero mandar um abraço aí para o José Lima, o Natanael Araújo. A gente tem mais uma certa assim, afinidade. Eles também estão dando muita força assim, ao lado do Evangelho, tem feito os seus vídeos. E a gente também vai seguindo aqui os passos dos irmãos aí, também vamos aprendendo junto e expressando também o nosso conhecimento. Tudo em busca da defesa da fé. Então, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, vejam o vídeo mais devagar. Sei que eu posso ter falado assim mais um pouquinho rápido, porque eu vou já sair aí. Mas eu acho que deu para entender aí a questão dessa profanação de tradução que eles fizeram e que não é necessário, toda vez que tiver o nome de Deus, ter um artigo definido, como eu mostrei aqui em Romanos. Deixa eu colocar aqui de novo, só para a gente visualizar aqui. Essa parte aqui lá de Romanos. Bota aqui, que diz aqui. Para mim, esse aqui é um dos mais fortes, que ele fala aqui. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, aqui tem duas vezes a palavra Deus, e só uma tem artigo. Mas até na tradução deles, eles colocam Deus com Deus maiúsculo. E no versículo 6 do capítulo 1 de João, segue a mesma e construção grega. Não tem artigo, no versículo 6 não tem artigo, mas eles colocam Deus com Deus maiúsculo. Ou seja, é tendência, são tendenciosos ao momento para tirar Jesus da jogada. A questão é essa. Profanam a palavra de Deus para tirar a visão do Senhor Jesus e tratar ele como uma criação, um Deus menor. Então, pessoal, era só isso que eu queria fazer, esse resumo aí. Assistam o vídeo, dê uma curtidinha aí, que depois a gente vai ver. Se o pessoal for gostando aí, a gente vai fazendo mais aí. Tudo para o reino de Deus aí. Então, paz do Senhor a todos aí.